Fala aí galera, eu sou o T e eles estão chegando. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder fazer um vídeo específico para Master Duel, porque estão chegando os Fiendsmith em uma nova coleção que dropa já já. O Fiendsmith é muito impactante e vai impactar a vida de todo mundo que joga o Master Duel. O meta de lá tá diferente do que tá no TCG, Raze ou Malice e tal. É isso que nós temos por aqui e no ACG também. Mas no Master Duel ainda tá um pouco para trás, você ainda tem os mesmos Snake Eye, você tem as Yubels e outros caralhadas de deck como tem Pai Drago e afins. E o Fiendsmith, ele impacta diretamente nesses decks, no que são, curiosamente, os dois principais. Ainda o Snake, seja com Fire King ou não, e também no Yubel. É claro que além disso tem o Azamina chegando ao mesmo tempo, que é bizarramente maluco. Porém, vamos tratar em vídeos diferentes. Hoje estamos focados em falar desse carinha aqui, o Fiendsmith. Esse deck é muito impactante, e se você não viveu essa época do Fiendsmith aqui no TCG, ou até se você viveu o Fiendsmith aqui no TCG, saiba que o impacto no Master Duel vai ser parecido, mas tem questões diferentes. Hoje você vai entender tudo o que pode acontecer no jogo com o Fiendsmith por lá. Prepare-se porque muita coisa vai ser diferente. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos... Muito bem, meus amigos, então aqui nessa tela eu tentei separar as principais cartas com relação ao Fiendsmith. Não é o Master Duel, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo as cartas ainda não foram lançadas, não estão disponíveis, eu tô usando simplesmente o Yu-Gi-Oh! Pro com a skin de Master Duel por cima, beleza? Então vamos tentar entender do que se trata as cartas de Fiendsmith. A primeira questão é entender que o Fiendsmith Engraver, que é esse carinha aqui, o carro-chefe de todo o arquétipo, ele já chegou semi-limitado, então só pode usar 2. Ó, como faz diferença, não é, Konami? Obrigado. Mas além disso, a engine é muito pequena. Nós temos o próprio Engraver, que usa no main deck. Nós temos a irmãzinha, ou namorada dele, né, que é a Lágrima, que eu carinhosamente chamo de Misa. Então eu vou me referir a ela como Misa. Até porque no extra deck tem outra carta que se chama Lágrima também, né? Então o nome dela é Lágrima e eu vou diferenciar chamando de Misa. Temos o Fable Lurry, que você usa o one-offzinho, porque você usa o Fiendsmith Tract, que é uma spell que você pode alcançar qualquer Light Fiend de qualquer arquétipo. Então, essas são as cartas que tem no main deck. Você tem o plus de poder usar o Fiendsmith Paradise, que é essa trapzinha aqui também. Vai ser usado? Depende. A Misa vai ser usada? Depende. Eu quero frisar pra você que só joga o Master Duel, por exemplo, que no TCG nós recebemos essas cartas em levas diferentes. Então, primeiro chegou só o Engraver com a spell, que é o Tract, e só. Basicamente era isso que a gente usava. Nós usávamos os 3 Engraver, um Lurry para uma spell. Era isso que você usava de engine de Fiendsmith no deck, e isso sozinho já era impactante o suficiente. Em coleções seguintes é que a gente foi apresentado a Misa, por exemplo, né? Então ela chegou depois, junto com o Link 3, né? Na leva inicial que nós recebemos no TCG, além de ter os 3 Engraver, um Lurry e um Tract que você usava no teu main deck, Tract é a spell, a gente tinha também o Link 1, o Link 2, as fusões também chegaram todas juntas. A coleção seguinte trouxe pra gente um novo Link e também essa menininha que aí sim a gente pegou dinâmicas diferentes. Mas o que eles fazem? Vamos começar com o Fiendsmith Engraver. É importante frisar que, primeiro, esse deck ele é todo focado em monstros do tipo Fiend do atributo Light. Eles são Light Fiend, então se prepare para ter interação com qualquer Light Fiend que existe no jogo, né? Principalmente porque o Engraver aqui, que é o carro-chefe, ele é um monstro de nível 6 Fiend, isso vai fazer muita diferença. O efeito dele é o seguinte, você pode descartar essa carta, e aí adiciona um Fiendsmith Spell ou Trap no deck pra tua mão. Então nós podemos buscar ou Tract, que é essa Spell, ou pode buscar a Trap também. Mas basicamente ele se descarta para poder pegar uma Spell, o que não é nada demais. O efeito dele no cemitério é o seguinte, que você pode embaralhar um outro Light Fiend do teu cemitério pro deck ou pro extra deck, e você revive o Engraver de lá. Então ele se invoca desde que você tenha outro Light Fiend no cemitério, que não será problema. O terceiro efeito dele é que você pode escolher um Fiendsmith equipe card que você controla e um monstro no campo. Você vai mandar eles pro cemitério. Então tem esse plus. Os Fiendsmith, eles podem se equipar, os Fiendsmith Links, né, no cemitério que nós temos esse e esse aqui basicamente, eles podem se equipar em Fiendsmith teu. Então quando você equipa ele em algum Fiendsmith teu, você acaba tendo esse terceiro efeito do Engraver, que vai acontecer bastante. Você dá o efeito para tentar matar o teu equipamento e matar o equipamento do oponente. Se você não percebeu de cara, saiba que isso ajuda também você a ter food para os Snake Eye, né? Você pode pagar o custo do Snake Eye Ash ou do Oak, jogando uma carta face up tua fora junto com o próprio que ativou o efeito, para poder trazer um Snake Eye do deck. Então essas cartas ainda ajudam nisso, mas calma lá. Então beleza, o efeito do Engraver é esse. Parece pouco? Vamos lá. Nós temos a outra carta que é o Fiendsmith Tract, que é essa spellzinha aqui. O efeito é bem simples, você adiciona qualquer Light Fiend do deck para tua mão e descarte uma carta. Sim, qualquer Light Fiend.
Isso significa que você pode abrir a database do aplicativo que você está usando para jogar Yu-Gi-Oh! E você pode fazer um filtro de monstros. Coloca lá, monstros do tipo Fiend, atributo, Light. Não importa qual seja, todos eles podem ser buscáveis por essa spell. Geralmente, quando você está focado no próprio deck aqui de Fiendsmith, fazer jogado como engine separada, você vai acabar usando essa carta para poder pegar os teus próprios Fiendsmith. Porém, saiba que existe a possibilidade, você pode pegar o Mágico Musketeer, que eu acho que é o deck de Light Fiend mais main que a gente tem. Então, pois é, essa spell de Fiendsmith busca qualquer Mágico Musketeer, tá? E tem interações bem interessantes que depois, se vocês quiserem se aprofundar, dá pra fazer um deck de Musketeer com Fiendsmith e essa energia é muito boa. Muito boa, direta, né? Além de você poder pegar um monstro Floodgate, como o Magus Fiend, que é esse monstro que tem um efeito contínuo que nenhum jogador pode ativar efeitos de monstros. Dá pra buscar ele também. Caso você queira, e como o Master Duel é melhor de um, talvez até exista essa vertente aqui. Ela tem um efeito no cemitério, que você pode banir ela pra fazer a fusão de um Fiendsmith usando o monstro da mão ou campo como material. Do cemitério ela se bane e faz uma fusão de um Fiendsmith, o que sim pode vir a ser interessante, principalmente quando você está tomando Hand Trap, né? Então, basicamente, esse é o efeito dessa carta. Tudo parece muito simples, mas a gente já chega no contexto geral. O Fable Lurry é a carta que a gente usa geralmente para ser o alvo do Fiendsmith Tract, porque ela busca um Light Fiend e tem que descartar. O Lurry ele tem um efeito mandatório que se ele é descartado pro cemitério, você pode fazer Special Summon dele. E é tudo que a gente quer, só ter um Special Summon no campo. O que significa que você, no Fiendsmith, faz a tua jogada inteira sem gastar o Normal Summon. E o que você tem com isso? Um monstro Light Fiend. É suficiente, é só o que eu quero. Um Light Fiend no campo. E detalhe que eu já tenho Food pro Engrave voltar embaralhando um Light Fiend, que é o próprio Larry. Então, basicamente é isso que a gente tem. Como que a gente conecta a jogada? A jogada é conectada pelo Link 1. Nós temos o Fiendsmith Requiem, que ele é feito com um Light Fiend monstro, qualquer Light Fiend. Qualquer Light Fiend. Então, significa que se você deu Normal Summon de um Mágico Musketeer, que é Light Fiend, você já pode fazer fora esse link aqui. Que ele tem um efeito maluco, que ele se tributa para poder fazer Special Summon de um Fiendsmith do teu deck. Basicamente isso. Ele tem um segundo efeito que você vai poder escolher um monstro no campo, um Light Fiend, mas que não seja Link. E aí você equipa o Requiem do cemitério nesse teu monstro, que vai ser bem importante em determinadas situações, tá? É importante dizer também que o monstro equipado ganha 600 de ataque. Esse aqui é o monstro que conecta tudo, porque ele é feito com qualquer Light Fiend e ele se tributa para poder trazer qualquer Fiendsmith do deck. E é isso que faz a engrenagem girar, tá? É essa a questão. Pode parecer muito específico de você ter que usar as cartas Fiendsmith para chegar nas suas jogadas, ou para você usar um deck como o Musketeer. Não é o ponto, porque existe um monstrinho aqui chamado Moon of the Closed Heaven. Essa aqui é um Link 2 Light Fiend, que é feito com qualquer dois monstros de efeitos. Significa que você pode pegar literalmente qualquer dois monstros que você tenha, linka e faz a Moon. A Moon vira o Fiendsmith, você tributa o Fiendsmith e invoca alguém do deck. Essa carta é muito importante, você vai ter ela em praticamente todo o extra deck para poder jogar de Fiendsmith. Significa que não tenho que ter as cartas Fiendsmith na mão. Eu posso ter qualquer dois monstros no campo. Eu transformo na Moon e a Moon vira a minha jogada. Nós temos mais um Link, que é o Link 2 do Sequence, que ele é feito com dois monstros, incluindo um Light Fiend. O efeito deles é muito simples, que você vai poder fazer a fusão de um Fiend Fusion, não precisa ser Light Fiend. É um Fiend Fusion baralhando materiais do teu cemitério pro deck. Basicamente isso, ele faz uma fusão. No cemitério ele tem o efeito de se equipar em algum monstro teu, e ele tem o plus de dar um efeito pro monstro que ele tá equipado, que é o oponente não pode escolher o monstro equipado com efeitos, tá? E a última carta que nós temos, já que a gente faz fusão, a gente precisa fazer fusão, a gente chega na Fiendsmith Lacrima, né? Que é essa menininha aqui, na verdade é um cara. Ele é um Fiend de nível 6. Esse cara aqui é importante dizer que ele foi a carta banida mais rapidamente dentro do TCG. Isso significa alguma coisa? Pois é, ele não durou um mês no jogo e ele foi banido. Basicamente porque a Konami queria dar algum hit no Fiendsmith, mas a engine não podia morrer. Baniram a Lágrima e o Fiendsmith é jogável no TCG até hoje, tá? Ela tem um efeito que é o seguinte: ela é feita com dois Light Fiend, é específico, tem que ter dois Light Fiend, e monstros que o oponente controla perdem 600 de ataque, pode ser relevante durante a batalha. Se esse card é Fusion invocado, você pode escolher um dos seus Light Fiend que tá no teu cemitério ou banido, e aí você adiciona ele pra mão ou faz Special Summon dele. E isso também é bem importante, porque dependendo de como vai ser a jogada, você vai querer pegar o Engraver do cemitério pra tua mão, principalmente se você for jogada via Link 2, né, via Moon, porque aí você vai poder pegar o Engraver do cemitério pra mão, dar ele, pegar a spell e depois o Engrave volta. Então pode ser muito importante isso aqui também. Ela tem um outro efeito que se ela é enviada pro cemitério, você pode escolher um outro Light Fiend no teu cemitério, devolve pro deck ou extra deck e causa 1200 de dano no oponente. Isso no TCG faz diferença porque você acaba ganhando jogos no tempo. No Master Duel tende a não fazer diferença, exceto por uma jogada que eu vou te mostrar daqui a pouco. Essas aqui são as principais cartas de Fiendsmith.
Tem cartas que eu deixei de falar, mas que é importante também que a gente pode focar um pouco nelas, que é a Misa, que é uma carta que veio posteriormente. O efeito é que se ela é invocada, você vai poder jogar uma carta Fiendsmith do deck pro cemitério. Então, às vezes, ao invés de você fazer o Link 1 e tributar e trazer o Engraver direto, você vai trazer a Misa, porque a Misa joga o Engraver pro cemitério. Deu pra perceber que você precisa ter Light Fiend no cemitério para poder fazer os seus efeitos. Então, a Misa cumpre um pouco desse papel. Ela tem um segundo efeito que eu não sei se vai todo mundo querer usar essa carta, mas ela tem um segundo efeito que pode vir a ser relevante, que durante o turno do oponente apenas, isso é um efeito rápido, você vai dar o efeito dela e escolher um Fiendsmith Link no teu cemitério. Você embaralha a Misa no deck e invoca o Fiendsmith Link no meio do turno do oponente. Vocês vão ver que tem sentido e dá pra usar isso em N contextos diferentes. Principalmente porque você pode dar simplesmente no turno do oponente a Misa, volta ela pro deck e invoca o Link 1, caso ele esteja lá. O Link 1, o efeito de tributar para invocar alguém do deck, eu esqueci de dizer, é um efeito Quick. Então esse monstro não toma Impermanence. Basicamente, não toma Impermanence, porque o efeito é Quick, então o cara ativa Enchain. E aí você traz esse Link no turno do oponente, que se tributa para trazer a mesma Misa do deck pro cemitério. A Misa, quando é invocada, joga uma carta Fiendsmith do deck pro cemitério e você pode jogar a tua Trap. A Trap, Fiendsmith Paradise, tem o efeito que você pode banir ela do cemitério e jogar um Fiendsmith monstro do deck ou extra deck pro cemitério. E os Fiendsmith trigam quando são enviados pro cemitério. Por exemplo, a Lágrima, quando é enviada pro cemitério, vocês viram, ela dá 1200 de dano. Mas não é isso que você vai fazer. Tendo essa trap no cemitério, no meio do turno do oponente, você pode banir ela de lá e enviar esse monstro aqui, né? O Desiree. Eu chamo ele carinhosamente de Didier no meu vocabulário. O Didier, ele tem o efeito que quando ele cai pro cemitério, você vai poder devolver um outro Light Fiend do teu cemitério pro deck ou extra deck. Escolher uma carta no campo, mande ela pro cemitério, ou seja, o Didier aqui, ele vira uma interação quando você dá a Misa no turno do oponente, jogando a Trap. A Trap joga o Didier, que embaralha um outro Light Fiend e simplesmente dá send em uma carta do oponente. Manda ela pro cemitério sem destruir, o que pode vir a ser muito relevante e é uma forma de você separar as interações. O meu mano Didier, ele tem um outro efeito que é muito bom. O efeito dele é Quick, que você pode negar efeitos de cartas face-ups no campo pelo número total de Link Rate de Link Monstro equipado nele. Os Fiendsmith se equipam nos monstros. Então o Didier, se ele tiver um só equipado, o Sequence, que vai ser o mais comum, você tem o Link Rating 2 de um monstro equipado nele. Então ele pode negar duas cartas face-up ao mesmo tempo com um efeito Quick. Sem falar que o Sequence não deixa você dar alvo na fusão. Então ele fica uma fusão protegida, o que é interessante. O último Link aqui da equação toda é o Agnus Dei, que é esse Link 3 aqui. Ele é feito, um Link 3 que é feito com 2 ou mais monstros, incluindo Light Fiend, e ele tem um único objetivo: agressivar e driblar interações de campo. Porque o efeito dele, ele é um Link 3 que tem só 1800 de ataque. Você pode escolher um Light Fiend no cemitério que não seja Link e você vai invocar esse monstro pro campo. Só que o Link 3, o Agnus Dei, vai equipado no monstro que você invocou. Então, basicamente, ele ficando no campo, você troca ele por um monstro Fiendsmith no cemitério. Então, vai ter jogadas em que você vai conseguir fazer o teu Didier com o Sequence, embaralhando 3 monstros do cemitério, e você linka os 3 no Agnus Dei só pro Didier dar efeito e matar uma carta do oponente. Porque se o Agnus Dei estiver no campo, ele dá efeito, volta pra trás e invoca de volta o Didier. Inclusive, esse efeito dele é Quick, então pode acontecer situações em que você vai poder dar a Misa, embaralhando ela no deck do cemitério para invocar o Agnus Dei que estiver por lá, que quando estiver no campo, volta pra trás e invoca o Didier, que vai ter um equipamento de Link Rating 3. Então ele pode escolher 3 cartas ao mesmo tempo para poder negar os seus efeitos. Além disso, ele tem um efeito que dá o monstro equipado com o Agnus Dei, ele ganha 600 de ataque vezes o Link Rate do monstro. Então, no mínimo, o monstro vai ganhar 1800 de ataque, que é 600 vezes 3, que é o Link Rating dele. Então ele deixa a tua fusão mais forte, tá? Então essas são as cartas de Fiendsmith. Eu não sei se eu fiquei falando muito sobre as cartas e se ficou um ritmo decente, mas vai ficar melhor quando você vê as coisas acontecendo. Então, dito isso, vamos acompanhar o que as cartas fazem. E muito bem, então aqui a gente vai tentar entender como funciona a dinâmica dessa mecânica, tá? Então, nós vamos fazer uma jogada tendo só o Fiendsmith Engraven na mão, inicialmente, para tentarmos entender algumas questões. Então, com o Engraven na mão, eu posso ativar o efeito e descartar para pegar uma Spell. Nós vamos pegar o Tract, que é a Spell. Beleza? Eu posso pegar a Trap também, mas depende do contexto. Eu vou ativar então a Spell e vou poder buscar um Light Fiend qualquer do deck pra minha mão, mas eu tenho que descartar uma carta. Então eu pego o Lurry, vou adicionar o Lurry e vou descartar ele mesmo. Com isso, o Lurry caiu no cemitério e ele tem efeito mandatório de se invocar, porque ele foi descartado pro cemitério. Beleza, eu invoco o nosso meninão e eu tenho tudo o que eu preciso, que é um Light Fiend no campo, beleza? Com isso, eu posso fazer o Link Summon do meu amigão aqui da vizinhança, vou jogar fora o Lurry para trazer esse meninão aqui, que tem um efeito Quick,
que eu posso tributar ele para poder invocar o Fiendsmith do deck. E eu vou trazer a nossa menininha, a Misa. Vou trazer ela do deck. A Misa, quando é invocada, ela dá efeito e pode jogar um Fiendsmith card do deck pro cemitério. Nesse caso, eu vou jogar cópias repetidas de Fiendsmith Engraver, porque eu tenho que farmar monstros Lightfiend no cemitério. Aqui nós temos um ponto muito importante. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei se existe o Necrokeep Princess e o Aero Wither, esses monstros aqui. Eu não sei se eles vão chegar no Master Duel. Eles são cartas exclusivas TCG. Então essas cartas não jogaram no OCG, e elas fazem muita diferença, porque elas são Fiend de nível 6 e que dinamizam a forma de eu conseguir construir a minha mesa, beleza? Com isso, eu vou ignorar primeiro, e depois eu faço um combo pra vocês, eu vou mostrar daqui a pouco, um combo considerando essas cartas, caso elas cheguem. Inicialmente, vamos fazer um combo ignorando elas, porque eu não sei se elas chegam. Então, ignorando as cartas exclusivas TCG, nós vamos construir a jogada mesmo assim. Eu tenho só a Misa no campo e no momento eu não chego a lugar nenhum. Eu tenho efeitos no cemitério, que são dois deles, né? Eu tenho o efeito aqui, ó, para poder ativar dos Engravers e também do Link. O Link vem equipado na menina. Mas eu não vou conseguir fazer nada com isso. Então eu só vou dar efeito do meu Engraver do cemitério, que ele pode voltar do cemitério embaralhando um outro Light Fiend. Tudo bem, eu vou invocar o Engraver aqui pro campo. E esses dois monstros não chegam a lugar nenhum. Então nós vamos fazer o Link 2, o Sequence, usando dois monstros, incluindo Light Fiend. Lembrando, eu não gastei o Normal Summon, então se você tem Normal Summon para botar do lado, você vai botar do lado e a sua jogada vai ficar muito mais gigante. Com o Sequence no campo, eu posso dar efeito para fazer a fusão de um Fiendsmith. Observa que eu posso fazer dois aqui, eu posso usar 3 para fazer esse amigão direto, ou eu posso usar só 2 para fazer a Lágrima. Eu quero mostrar a jogada com a Lágrima, então eu vou selecionar ela. Eu tenho que usar 2 Light Fiends do cemitério e o Engraver não precisa estar incluso. Então eu vou resselecionar aqui o meu Link 1 e eu tenho que ter um Engraver no cemitério. Então eu tenho que voltar um deles. Ou eu posso voltar a Misa e deixar os 2 Engraver no cemitério, depende da jogada. Fiz aqui a minha Lágrima. Ok, a Lágrima entra no campo e ela dá efeito. Eu posso invocar um Light Fiend do cemitério ou pegar ele de volta pra mão. Como eu comecei a jogada dando Engraver descartando pra pegar o Tract, não faz sentido eu pegar pra minha mão. Então eu vou invocar ele pro campo. Vou fazer Special Summon dele. E esse ponto aqui é o Shock Point total de tudo que pode acontecer com a engrenagem de Fiendsmith. Essa parte é o coração da jogada do deck. Porque a partir disso, você pode transformar isso aqui em várias coisas diferentes. No nosso extra deck, só para vocês se ligarem, ele habilitou vários summons aqui para eu poder fazer. E desses summons, você vai escolher para onde você vai. Eu posso juntar os dois e posso fazer o Caesar. Lembra do Caesar? É esse DDD aqui. Ele é feito com 2 nível 6 Fiend. Então se eu usar a Lágrima e o Engraver, eu consigo fazer o Caesar. O efeito dele é que quando o oponente ativa uma Spell Trap ou efeito de monstro que inclua o efeito de Special Summon, o Caesar detacha material e nega a ativação daquela carta, destrói ela. Basicamente ele é uma negação geral para cartas que tentam fazer summons. E esse efeito não é uma vez por turno. Então o Caesar me dá esse efeito de negação de cartas que fazem summon 2 vezes, negando e destruindo, o que é bem forte. Inclusive, nesse ponto aqui, eu não joguei com a minha engrenagem principal. Eu simplesmente estou mostrando para vocês uma jogada que a gente começou a fazer com o Fiendsmith sem gastar o Normal Summon. O Fiendsmith não é um deck puro. Ele não existe como ser um deck sozinho. Então, significa que eu ainda tenho toda a minha jogada do lado para fazer. Se você fizer o Caesar aqui, você tá, entre outras coisas, protegendo a tua mesa de tomar um Nibiru. Você está protegendo a mesa de tomar um Nibiru. E depois você ainda tem um Link 2 sobrando, que você pode usar como Link material para fazer outras coisas, tá? Então o Caesar é o primeiro monstro que você pode fazer. Nós também podemos juntar todo mundo aqui para fazer uma Apollousa, tá? A Apollousa também pode ser feita nessa mesa. Eu posso juntar todo mundo e lançar uma Apollousa que também vai me ajudar a jogar em volta de Nibiru, não é uma vez por turno, e é uma Apollousa com 3 contadores. Você pode fazer isso em qualquer deck e você tem simplesmente uma fodendo Apollousa. E por que eu faço a jogada desse jeito? Bom, só fazendo a jogada desse jeito, você ainda vai ter no teu cemitério outras coisas. Você ainda vai ter o Engraver, que pode voltar do cemitério, e dependendo da linha de jogada, eu posso simplesmente ter deixado a Misa e o Link no cemitério. Mas eu já mostro isso pra vocês. Do jeito que nós estamos aqui, nós vamos fazer, na verdade, um outro monstro, que é a Beatrice, tá? A Beatrice, ela foi banida também no TCG, não demorou muito, ela foi banida porque essa carta é desgraçada.
Eu juntei 2 nível 6 para fazer uma Beatrice, e como eu fiz ela com 2 nível 6, eu posso ativar o efeito nesse turno. Qual é o efeito da Beatrice? Detachar o material e jogar qualquer carta do meu deck pro cemitério. Qualquer carta do deck pro cemitério. Então a Beatrice tem muitas funções diferentes. Eu vou dar o efeito dela e detachar para ficar mais claro para vocês aqui. Eu vou detachar, por exemplo, o Engraver. Detachando o Engraver, eu vou olhar o meu deck. E eu tenho N cartas diferentes que eu posso jogar do deck pro cemitério. Se você quiser jogar a Trap, joga. Eu já te expliquei o que a Trap de Fiendsmith faz. Mas não é isso que a gente vai fazer. Você pode jogar algumas cartas diferentes, como por exemplo, o Blue Tears. Mas para jogar o Blue Tears, eu tinha que ter detachado a Lágrima, tá? O Blue Tears é uma spell, se você não conhece, que o efeito dela é o seguinte. Se um efeito de dano é infligido, você vai poder banir essa carta do cemitério e setar um Normal Trap direto do teu deck, da tua mão ou deck. Bom, o efeito da Lágrima, como eu expliquei pra vocês, eu tinha que ter detachado a Lágrima. Quando ela vai pro cemitério, eu posso embaralhar um outro Life Fiend pro deck ou pro extra deck, e eu causo 1200 de dano no oponente. Quando isso acontecer, a Blue Tears vai estar no cemitério, então eu posso setar qualquer Normal Trap do deck. Eu posso setar uma Floodgate, tá? Então, se você fizer isso, você vai estar setando uma Floodgate com esse efeito, e a Beatrice vai ficar no campo. Ela pode servir de material link para você subir com o sequência para fazer outra coisa. É uma possibilidade que você pode fazer. Mas não só isso, você pode jogar literalmente qualquer carta do jogo. Tá jogando Dilbel? Joga o Sansara. Por quê? Se você jogar o Sansara, você vai juntar os 2 monstros que ficaram no campo, vai fazer um Mucracker, que pode descartar uma carta e reviver o Sansara. Mas nesse exemplo eu vou mostrar o deck que talvez seja o mais popular, que é o Snake Eye. Eu vou jogar o Snake Eye do deck pro cemitério. E eu vou juntar esses 2 monstros no campo para transformar eles em uma princesa. Vou juntar ambos aqui e vou fazer uma princesinha do amor. Com a princesa no campo, eu posso dar o efeito dela. Eu posso dar o efeito do Lágrima se eu quiser também, né? Mas, enfim, você pode dar o efeito, queimar os 1200 de dano no oponente, dependendo de que se o jogo tiver grindado, amarrado, isso pode ser útil. Então, enfim, você pode voltar aqui a carta pro deck, dar o dano, e a princesa tem o efeito de reviver qualquer fogo do cemitério. Então você revive o Snake Eye Ash. O Snake Eye Ash vai dar efeito e você pode buscar qualquer carta Snake Eye do deck pra mão. Eu pego o Pop na mão vai dar efeito, ele pode se invocar e no campo ele vai buscar uma carta Snake Eye. Enfim, eu não vou mostrar a jogada de Snake Eye porque é irrelevante pra esse ponto que eu tô mostrando pra vocês, mas eis um exemplo do que o Fiendsmith consegue fazer conectando jogadas diferentes. E o Shock Point é geralmente aquele, na verdade não é o Shock Point, né? Mas o ponto é aquela mesa que a gente chega com o Sequential Link 2, o Engraver e a Lágrima. A partir dali, você pode fazer várias coisas diferentes. Bom, e como vocês puderam ver, é possível conectar qualquer engine usando o Fiendsmith, porque existe a Beatrice, que é a completa, a verdadeira emissária do caos no meio dessa porra toda. Simplesmente porque ela pode jogar qualquer carta do deck pro cemitério, desde que você tenha alguém para poder reviver, como a gente fez com o Snake Eye tendo a princesa, por exemplo. Mas tem umas dinâmicas que existem no Master Duel e que não existiram no TCG, porque as listas são diferentes. Então, nesse caso, a gente vai para uma vertente diferente de dar o efeito da Beatrice, detachar aqui qualquer material e foda-se, e a gente vai poder jogar agora um monstro de nível 2 do deck do cemitério, porque o Splight Elf banido no TCG existe no Master Duel, ele ainda tá por lá, então por que não fazer a jogada dessa forma? Você pode simplesmente jogar um Splight direto, fazer um Elf e reviver ele, mas a gente pode também jogar o Nimble Angler, né? Então você joga aqui o Nimble Angler, que vai entregar efeito no cemitério, né? Eu não vou dar o efeito da Lágrima nesse exemplo aqui, porque foda-se. A gente vai poder invocar os 2 Nimble do deck. É claro, você vai ter que acabar usando outro Nimble se for o caso, né? Senão, você pode jogar mais Slim usando somente os Splight mesmo, né? E aí, nesse caso aqui, você colocou 2 monstros de nível 2 no campo e você pode fazer o Gigantic. Esse Gigantic vai poder usar qualquer um dos 2 aqui como materiais, por exemplo, e você acaba conseguindo fazer a tua jogada padrão de Splight, né? A partir daqui é o beijo de sempre. Você dá efeito do Gigantic, detacha aqui um dos materiais. Vamos detachar aqui esse Sequence. E aí você pode trazer o Splight do deck. A gente pode trazer o Splight Blue. O Splight Blue é invocado, ele dá efeito, ele pega o Splight Jet, papapá, papapá, papapá. É uma forma que você tem de conectar o deck. Essa forma desse jeito existia no TCG, tá? Mas você pode jogar o Splight Blue direto, reviver ele, pegar uma carta e usar o Sequence como material para virar ou Spring, ou para virar também
o Gigantic direto, né? E aí a linha de jogada varia, depende de como você vai fazer, né? Só pra gente poder mostrar aqui a carta banida, você vai poder juntar dois deles aqui, independente de qual seja, pra poder fazer o Splight Elf. É só pra gente poder ver que o bicho tá banido e que você pode acabar fazendo ele aqui dentro do Master Duel também, né? Então você pode juntar os dois, fazer aqui um Splight Elf e você tem uma jogada que não existia no TCG enquanto existia Fiendsmith. Fazer Fiendsmith pra fazer Bia pra jogar Engler até tinha, mas fazer Elf pra reviver não tinha. E tem um deck que tá até em evidência dentro do Master Duel que ganha um puta plus de uma vertente deck que não existia tanto dentro do TCG. E esse deck é o Voiceless Voice. Então o Voiceless você consegue conectar jogadas no Master Duel, coisa que você não conseguia necessariamente fazer dentro do TCG. Porque você pode fazer a Bia jogando Diviner. E inclusive isso dá uma ferramenta bem interessante que você pode usar depois, né? Aqui eu vou embaralhar com o Sequence, o outro Fiendsmith que tinha ali, que era o Engraver, que eu não deveria ter feito. Ah, o outro tá aqui embaixo, né? Tá tranquilo. Beleza. E aí você pode simplesmente juntar esses dois monstros que ficaram no campo, por exemplo, para fazer um Splight Elfo. O conceito aqui é literalmente o mesmo que a gente usou no Snake Eye, tá? É literalmente o mesmo, de transformar a jogada de Fiendsmith em consistência da tua engine. Então nesse caso eu posso transformar em Diviner. E aí com isso eu posso jogar o efeito da Diviner, né? E a Diviner vai poder jogar o Trias do deck pro cemitério. E você faz o combo padrão de Voiceless a partir daqui, porque o Diviner é o one card combo no deck de Voiceless, né? Tributando aqui a Diviner, invoca a Trias do cemitério. E a Diviner tributada vai poder trazer a Lu do deck. E aí, isso aqui, cara, é muito foda, porque, quer dizer, eu não sei se é muito foda porque eu não gosto tanto assim do Elfo, mas é uma vertente de jogada que não existia no TCG e que agora existe. Eu coloquei a carta errada, eu coloquei o Blessing e a Trap ao invés de colocar o Barrier. Mas a partir daqui você conecta o full combo de Voiceless tendo o Elfo no cemitério, tendo o plus de ter o Elfo no cemitério. E por que que isso seria interessante? Porque eu só tô mostrando que o Fiendsmith consegue chegar nisso aqui. É claro que não é só pra isso que a engine serve. Se você tiver carta Voiceless, você joga de Voiceless, cara, com as suas cartas. E o Fiendsmith vai te dar um plus de interação do lado, seja a Apollousa, seja o Caesar, como eu te mostrei antes, mas a questão é que você pode transformar também as coisas em elfo, e o fato dessa jogada aqui ter sido feita desse jeito com uma carta com o Fiendsmith, infere em algumas coisas. Na Indie Board a gente vai ter o que o Voiceless normalmente tem. A gente vai ter a mesma coisa que o Voiceless tem. Porém, nós temos no cemitério o Engraver, que ficou embaixo da Bia, e ele tá aqui no cemitério para voltar no outro turno, ou seja, isso é follow-up. E nós temos também o Elf para poder trazer o Divine no turno do oponente, porque esse Divine aqui vindo no turno do oponente, ele pode jogar NX. Então ele te dá uma interação além das interações que o Voiceless naturalmente tem. Cara, isso aqui é gigantesco. E é uma das interações que a gente vive no Master Duel que não existe no TCG. Porque o Splight Elf tá banido e tá banido há bastante tempo. Como ele não tá banido no Master Duel, você usa. E aí o Voiceless consegue usar isso muito bem, assim como o Splight consegue usar muito bem, como qualquer deck que use nível 2 para fazer start de jogada também consegue usar isso muito bem. Então é mais versatilidade que o Fiendsmith dá em diferentes decks. Eu vou tentar mostrar para vocês uma outra parada com a Apollousa ao invés do Exceed 6, que aí depende do deck que você está usando, que nós vamos fazer uma jogada muito parecida. Mas a gente vai ter um ponto fundamental de diferença em que vocês vão tentar entender um pouco da importância da Misa, né, no deck, que se ela vai ser usada ou se ela não vai ser usada. Essa minha jogada que eu tô fazendo aqui agora, ela vai tomar cuidado com um ponto em específico. Eu preciso terminar o turno tendo esse cara e essa menina no cemitério, porque nós vamos fazer a Apollousa, tá? Então eu vou dar o efeito do Engraver, do cemitério, ele vai embaralhar o Fabulary e eu vou invocar o Engraver mais uma vez, literalmente igual a gente fez antes. Vou juntar os dois para poder fazer o Sequence, mais uma vez, linkar os dois do campo. E agora nós vamos dar o efeito do meu mano Sequence para fazer uma fusão, e eu vou usar dois materiais para poder fazer de novo a Lágrima. Eu preciso manter esses dois aqui no cemitério, então eu vou embaralhar, eu já usei o efeito do Engraver, então eu vou baralhar um Engraver e eu vou embaralhar outro Engraver, para eu poder fazer o meu meninão da vizinhança aqui, né? Eu vou poder fazer o Didier. Ok, com isso o DJ vai dar efeito e eu posso invocar qualquer Light Fiend do cemitério. Eu vou pegar a Misa, vou invocar ela pro campo e vou fazer Special Summon dela. Nesse ponto aqui, eu vou poder linkar todo mundo na Apollousa. Vou linkar todo mundo para fazer a Apollousa, a animação nela. E com isso, eu tenho um turno que eu acabei só com a Apollousa no campo. É claro, não gastei normal summon, tem 4 cartas na tua mão, mas eu só quero te mostrar que isso pode vir a ser interessante. Nós vamos passar o turno, e quando o cara comprar uma carta lá, ele vai tentar fazer alguma coisa, mas não importa, eu tenho o efeito Quick da Misa no cemitério, que eu posso dar o efeito dela, volto ela pro deck,
e invoco o Link 1. O Link 1 tem efeito Quick, que eu posso ativar agora. Eu vou ativar o efeito Quick aqui do Link 1, vou tributar ele para poder trazer de novo a mesma carta do deck, a mesma Misa do deck. Vou trazer a menininha aqui, ela vai ser invocada e o cara vai resolver o efeito dele lá em cima. Beleza, o meu efeito é Trigger, então eu vou ativar o efeito agora da Misa e eu posso jogar a Trap Fiendsmith do deck pro cemitério. Com isso, eu tenho o efeito da Trap no cemitério que serve de interação. No turno do oponente, a questão é que ele passou o turno, né? Mas no turno do oponente eu tenho o Paradise, que vocês lembram do efeito do Paradise, né? Ele diz que eu posso banir ela daqui do cemitério para jogar uma carta Fiendsmith do deck pro cemitério, né? Um monstro Fiendsmith. E eu vou acabar jogando o meu Didier, a minha fusão grandona, que quando cai no cemitério, embaralha outro Light Fiend, eu vou embaralhar a Lágrima, para poder rodar o meu deck e voltar tudo pro extra deck. E aí eu posso escolher uma carta no campo e mandar ela pro cemitério. Lembrando que eu posso escolher uma carta, tá? Uma carta, não é só monstro. Então eu teria interações vindas de lugares diferentes. É claro que essa jogada em específica não me daria follow-up, qual é o follow-up? Ter o Engraver no cemitério, mas eu diversifiquei e fiz uma mesa totalmente diferente do que eu tinha feito antes. É só para mostrar mais um ponto para vocês. E voltando para o mesmo estágio anterior que eu tinha falado com vocês, que é esse ponto com o Link, a fusão e o Engraver aqui do lado, tem outras questões que você pode fazer também, né? Claro, já mostrei que você pode fazer a Apollousa. Você não precisa necessariamente para fazer a Apollousa ter que deixar a Misa no cemitério. Você nem precisa ter a Misa para poder deixar ela no cemitério, por exemplo. Mas foi um exemplo de jogada que eu quis mostrar para vocês de diversificar interações. Porque eu tenho a Apollousa no campo e tem a interação da Misa no cemitério, por exemplo. Aqui você pode juntar na Apollousa, você pode juntar no Caesar, você pode fazer a Beatrice, você pode fazer N coisas diferentes, como vocês já viram, né? Mas a gente vai passar mais uma vez para a Beatrice, para vocês entenderem o quanto essa carta é desgraçada, tá? Então, eu vou fazer uma Beatrice aqui do lado, e a Beatrice comete alguns crimes de guerra. Eu tenho esse vídeo aqui em cima, que eu fiz pro TCG, é claro, mas você pode assistir que vai valer literalmente para o que você vai passar agora dentro do Master Duel, tá? Então lá eu mostro as atrocidades que a Beatrice pode fazer e por que ela deveria ter sido banida no TCG. Ela foi banida, tem que ser banida no Master Duel também, mas por enquanto não tá. Então a gente vai acompanhar aqui, ó. A Bia deu efeito, vai detachar aqui um material qualquer, e com esse material, vocês viram, eu detachei a Lágrima e eu posso setar jogar o Blue Tears do deck pro cemitério para eu setar qualquer trap normal, certo? E isso ainda libera a Beatrice para eu linkar a Beatrice com sequência e fazer outra carta. Libera ainda ela para poder fazer alguma coisa, porque depois eu não preciso de novo dela. A não ser que você queira deixar ela no campo e no turno do oponente, você pode jogar a trap de Fiendsmith, por exemplo. Dá pra fazer, tá? Dá pra fazer. Mas aqui eu quero te mostrar uma interação muito roubada mesmo, tá? Eu tenho que ligar aqui o modo de resposta do jogo, deixar como on, porque agora a gente vai jogar essa trap aqui, ó. O Transaction Rollback. Essa trap, ela tem um efeito de pagar metade da tua vida pra poder copiar o efeito de Normal Trap no cemitério. Eu não tenho nenhuma Normal Trap, mas eu posso passar o turno. Se eu passar o turno, é óbvio, você vai ter outras coisas pra fazer do lado, mas a Bia tem que ficar no campo, tá? Porque se a Bia estiver no campo, eu posso dar o efeito dela agora, e a Bia vai me permitir jogar mais uma Normal Trap do deck pro cemitério. E essa carta que eu vou jogar, lembrando que isso é um efeito Quick, não precisa deixar o oponente fazer alguma coisa, tá? Você pode jogar o padrão, jogar uma Trap Floodgate que você quer fazer. Mas existe essa Trap aqui. Não sei se vocês conhecem, mas é uma trap de Mayakashi. Ela ser Mayakashi não importa, porque o efeito é o seguinte. Você tributa um Mayakashi ou um Shiranui Link, um Shiranui Synchro Link, e o efeito é: nenhum jogador pode Special Summon monstros da mão, deck ou extra deck pelo resto desse turno. Nenhum jogador pode Special Summon monstro da mão, deck ou extra deck pelo resto desse turno. Você pode jogar essa carta aqui do deck pro cemitério, porque com isso o rollback pode copiar essa carta e agora o oponente não vai poder fazer Special Summon de lugar nenhum. Eu vou dar o efeito do rollback, vou banir ela de lá, vou pagar metade da minha vida para copiar o efeito da trap de Mayakashi. E aí, meu amigo, o efeito resolveu e agora o oponente não pode fazer Special Summon de forma alguma. É claro, a Bia ficou no campo, mas o Sequente não precisa. E você pode fazer qualquer jogada que você quiser aqui do lado dele. Você não vai ter feito só a Beatrice, porque um Impermanence ganha dela, por exemplo. Mas não é o ponto. A gente tem a possibilidade de fazer isso aqui, o que é muito escroto. Ah, T, beleza, mas que tempestade em um copo d'água. O Engraver tá a 2, você só mostra o jogado comprando ele. Eu não vou comprar ele toda hora, e nem meu oponente. Tudo bem, mas aí é que entra o pulo do gato da engine. Eu comprei um Tour Guide, porque eu vou dar normal summon do Tour Guide. Por quê? Só porque é um monstro genérico que tem efeito de botar 2 corpos no campo. Lembrando que durante a jogada do seu deck, se você não abriu com carta Fiendsmith, você vai jogando, 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 jogando. Você tirou as interações do oponente? Acabaram, teoricamente, o que o cara pode fazer?
Então tá tudo bem. Sobrou 2 monstros, você vai fazer isso aqui. A Turgide, por exemplo, vai colocar um monstro aqui no campo, né? Nesse exemplo, eu tô jogando com a Turgide só para botar 2 monstros no campo. Mas entenda isso aqui como sendo uma forma de você tá tentando jogar, interagindo com o oponente, interagindo contigo, e chegou um ponto em que sobrou 2 monstros. Beleza, meu amigo, eu vou juntar 2 monstros para fazer o Link 2 mais desgraçado do jogo, que é a Moon. A Moon não tem efeito. Na verdade, ela tem. Ela dá um efeito que te deixa fazer Goddess, que é um Link 5, usando 2 monstros do oponente. Um pelo efeito da Moon e a outra pela própria Goddess. Você pode fazer isso caso você queira. Mas o importante dela não é isso. É que eu posso... Ela é um Light Fiend. E como ela é um Light Fiend, eu uso ela de material Link para fazer o Requiem. Qual é a diferença de eu ter feito isso para eu ter feito a jogada do outro jeito? Bem pouca, tá? Então aqui eu vou dar o efeito do Requiem, que vai tributar, que vai trazer a Misa do deck. E a Misa vai dar efeito para poder jogar o Engraver do deck pro cemitério, tá? Então, até aqui, estamos nos entendendo. Beleza? Mais uma vez, você vai poder dar o efeito aqui do Engraver, embaralhando a Moon, que é um Light Fiend que ficou sobrando, e você invoca o Engraver pro campo. Mais uma vez, nós podemos juntar os dois para poder fazer o Sequence de novo. Junto o Sequence aqui, o Sequence vai dar efeito de novo para fazer mais uma fusão. De novo a Lágrima, né? E eu posso embaralhar os 2 que sobraram e deixar só o Engraver no cemitério nesse exemplo aqui que eu tô dando para vocês, né? Vamos colocar aqui a Lágrima, que vai dar efeito. E detalhe, essa Lágrima, nesse caso, pode pegar o Engraver pra mão, porque eu não ativei o Tract ainda, né? Eu não ativei a Spell. Mas eu posso pegar o Engraver pra mão, pra ativar o Engraver, pegar o Lurry, descartar o Lurry e eu tenho o Engraver no cemitério. É claro, essa jogada vai ser muito melhor caso você tenha um Extender do lado pra não precisar ter dado efeito do Engraver ainda, tá? Se ao invés de ter dado o Engraver voltando do cemitério para fazer o Sequence, você tivesse outro Extender, seria melhor, porque você ia dar o efeito da Lágrima agora, pegar o Engraver pra mão, dar o Engraver, pegar a Spell, pegar o Lurry, descartar o Lurry volta, e o Engraver ainda pode dar o efeito de voltar de novo, tá? Então, seria bem diferente. Mas aqui, a gente pode fazer o Special Summon e mais uma vez, nós temos a mesma coisa que nós tínhamos antes, só que dessa vez sem ter dado o Engraver na mão descartando. Eu dei um Normal Summon de um monstro genérico, um Turgide, e eu tenho a mesma coisa que eu tinha antes. É isso aqui que é assustador, tá ligado? Bom, a gente já viu toda a questão de várias das interações que a gente faz, mas como existe a Lágrima, a gente fica muito menos refém de fazer a fusão final, que você vai fazer bastante no Yubel, porque ele tem outras formas de fazer as outras jogadas de Fiendsmith. Por isso que o Yubel provavelmente é o melhor deck para se usar o Fiendsmith, porque os monstros são Fiend e a sinergia vai para além do que um deck como o Snake Eye consegue fazer, por exemplo, apesar de ser sim muito bom e eficiente, tá? Porém, a gente vai pegar um exemplo aqui da carta da jogada que eu tinha falado com vocês sobre o Link, a fusão 3, né? A fusão que usa 3 materiais, que é o Didier. Ele pede 3 materiais, incluindo o Engraver, tá? É muito importante. 3 materiais, incluindo o Engraver. Então eu vou selecionar o Engraver, 2 Engravers e o Link, para poder voltar pro deck. E deixei a Misa apenas no cemitério. Porque agora a gente vai fazer a fusão do Didier, que deve vir com animação. Quer dizer, eu não sei, talvez eles coloquem a animação na Misa porque ela tem peitos, né? E por que isso aqui é interessante? Olha só. Ele não tem interação no momento. Para ele ser interação, ele tem que ter um Link Fiendsmith equipado nele. Porque ele nega pela quantidade de Link Rating do monstro equipado nele, certo? E desse jeito, ele não tem nada. Mas eu posso dar efeito do Sequence, porque o Sequence pode se equipar, assim como o Requiem também, ele pode se equipar em um monstro teu, do campo ou do cemitério. É claro que eu quero usar o efeito do cemitério, beleza? Mas aqui, o que eu acho importante de vocês se ligarem é o seguinte, nós podemos linkar esses dois para fazer o Link 3 do Agnus Dei, que é mais uma carta que tem aqui que a gente não falou muito. Esse Link 3 aqui, ele tem a propriedade de, como eu disse para vocês, de invocar um Fiendsmith do teu cemitério e se equipar nele. O que tem de interessante nisso aqui? Como eu linkei fora o Didier, que é essa fusão grande aqui, ele tem efeito de interagir agora. Então, se o oponente tivesse carta no campo dele, eu podia fazer essa jogada para dar o efeito da minha fusão, embaralhar um Light Fiend do cemitério pro deck, para eu poder escolher uma carta do cara e mandar ela pro cemitério. Nisso, eu precisaria ter um Extender aqui do lado, tá? Eu precisaria ter um Extender aqui do lado, porque com esse Extender que eu tivesse do lado, eu ia linkar o Extender com o Agnus Dei e eu poderia fazer uma Apollusa, meu amigo. Poderia fazer uma Apollusa. E por que isso é importante? Porque no turno do oponente, eu posso simplesmente dar o efeito da Misa. E lembra qual é o efeito dela? Ela volta pro deck para invocar um Link Fiendsmith. Eu invoco o Agnus Dei.
Com o Agnus Dei no campo, eu daria o efeito dele no turno do oponente, porque a Misa no cemitério é quick no turno do oponente, e o Agnus Dei no campo também é quick. E aí eu vou dar o efeito do Agnus Dei para invocar o Didier. Eu invoco o meu monstro, e o Agnus Dei se equipa nele. Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, se liga que eu não coloquei a carta aqui, mas imagina que eu linkei o Agnus Dei, ele foi pro cemitério, tá? Então eu fiz a jogada de Fiendsmith, eu tinha um link 3 no campo e tem o monstro do lado sobrando. Eu linko o Agnus Dei com o monstro do lado para fazer a Polusa. E aí, no cemitério, eu fico com a fusão, o link 3 e a Misa. No turno do oponente, a Misa dá efeito, volta pro deck, invoca o link e aí sim o link no campo. No turno do oponente, volta pra trás e chupa o Agnus, isso, e invoca o Didier. E você vai ter Didier e a Polusa pra 2, o Didier com 4.600, podendo negar até 3 cartas face-up ao mesmo tempo. É uma interação forte. E lembrando que se o Didier morre, de novo, ele dá efeito pra poder matar uma carta do cara embaralhando o Lightfiend teu. Isso aqui é bem forte também, tá? E essa carta, ela é importante, mano. Ela também é importante dependendo do contexto. Pode ser que se o deck estiver apertado, você não vai usar ela, mas que ela tem um nível de importância, isso ela tem. Tudo bem, entendemos como funciona a engine, porém agora a gente vai colocar uma variável a mais, na verdade 2 variáveis a mais. Elas são as cartas exclusivas TCG que eu comentei com vocês, que é o Necrokeep e o Aero Wither. O que eles fazem? A Necrokeep, ela tem um efeito que se cartas são mandadas, descartadas, né, da mão pro cemitério, ela vai ativar um efeito para poder comprar uma carta. Isso pode ser interessante, principalmente quando você tem engravers repetidos, ou então quando você tem extensores e você pode fazer a tua jogada para quando chegar no Lágrima, ao invés do Lágrima invocar o Engraver, você pegar o Engraver pra mão. Tendo o Necrokeep no campo, você descarta o Engraver e a Necrokeep compra uma, por exemplo. Mas a principal função dela é o jeito com que ela é feita. Ela é um monstro de fusão que ela entra special invocada por mandar um monstro que você controla equipado em uma carta. Porque os materiais de fusões é esse, né? Um Monster Card mais um Fiend monstro. Então você vai poder usar um monstro mais um Fiend mais um Monster Card. Ou seja, Monster Card contam como os monstros equipados. Qual é a diferença disso? Eu vou dar o Engraver aqui da minha mão, por exemplo, para poder buscar mais uma vez a nossa spell. A jogada vai parecer a mesma porra, tá? Mas vocês vão entender a diferença. Vou ativar de novo a spell e eu posso pegar o Larry para descartar ele mesmo. Com o Larry no cemitério ele vai dar efeito mandatório e se invoca mais uma vez. Com o Larry aqui no campo, eu vou linkar ele fora para fazer de novo o meu link, né? Então vou fazer aqui o Requiem, que tá linkando fora o Larry, né? Com ele no campo eu dou o efeito tributando para poder trazer mais uma vez um monstro do deck. Pode ser o Engraver direto, tá? Pode ser o Engraver direto, mas eu vou mostrar a Misa, que vai ser interessante aqui também, ó. Você vai fazer a Misa, e com essa Misa no campo, você pode dar efeito para poder jogar um outro Engraver. Ou você pode jogar o Paradise também, né? Porque o nosso Engraver, vocês vão ver que vai funcionar aqui. Eu vou jogar outro Engraver mesmo, tá? A diferença tá aqui, ó. Você vai dar efeito do Link no cemitério para voltar equipado na Misa. E por que isso é importante? Porque agora eu posso transformar a Misa em um Fiend de nível 6, tá? Então eu posso transformar ela no Necrokeep Princess, usando esses 2 monstros aqui para poder invocar esse bicho do nada. Ele é um Fiend de nível 6. Isso é importante porque habilita a jogada de Caesar cedo. Então você pode dar o Engraver, por exemplo, embaralhando ele aqui, e você pode devolver o Larry, você pode invocar o Engraver aqui, e aqui eu já tenho o Caesar, tá? Se você não percebeu, dá pra fazer essa jogada também tendo só um Engraver no deck, que é uma coisa que a gente chegou a fazer no TCG depois que a Lágrima foi banida. A gente chegou a usar só um Engraver no deck, um Engraver e um Necrokeep, ou seja, dá pra usar só um Engraver no deck. Você não vai ter jogada de Engraver descartando, se o Engraver vier na mão é Brick, e você pode deixar de usar o Larry e também de usar a tua Spell, tá? É uma alternativa, que eu já mostro pra vocês com mais detalhes, mas aqui eu fiz o Engraver com o Necrokeep, que eu posso juntar os dois pra fazer o Exceed do Caesar ou a Bia direto. Mas é claro que fica muito abstrato só dizer, então deixa eu mostrar pra vocês. Vamos de novo dar um normal summon aqui de um qualquer monstro, só pra simular que eu tô jogando com deck normalmente, tá? Então a gente vai trazer aqui o Turgad que põe 2 monstros no campo, porque sim, e aí a gente vai chegar na Moon. Finge que nesse exemplo aqui você tá jogando e eventualmente você fez essa Moon, tá? Mas enfim, com a Moon no campo, eu vou poder linkar de novo ela fora aqui pra poder fazer o Requiem, e eu não vou trazer Misa. Finge que no meu deck eu tenho apenas um Engraver na minha decklist. Se você fizer isso, o potencial do teu deck vai pra isso aqui, ó. Eu fiz o Engraver, que é só um monstro no campo, mas eu posso transformar ele equipando de volta o Link 1. Eu equipo o Link 1 no Engraver, e agora eu posso usar o Engraver como material de fusão para fazer o Necrokeep, tá? Então, fiz aqui o Necrokeep.
Perfeito. Se eu tiver algum efeito, tipo um Bicho Lubellion, eu dou o Bicho Lubellion agora, descarto, pego um bicho e a Necrokeep compraria uma carta. Mas aqui pro nosso exemplo eu vou dar o Engraver para poder embaralhar um Light Fiend. Eu posso embaralhar ou o Link 1 ou a Moon, depende aí do que você vai fazer. Eu vou embaralhar o Link 1 para poder trazer o Engraver do cemitério. E aqui eu tenho de novo aquela mesma questão que eu tinha antes, né? Eu tenho o material para poder fazer um Caesar. Se você fizer o Sequence, não vai dar, tá? Porque o Sequence, ele vai embaralhar 2 Light Fiend nesse momento. Eu só tenho a Moon e eu vou ter o Engraver lá. Então, se eu embaralhar os dois para fazer o Lacrima, não vai fazer diferença, porque o Lacrima não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas nesse caso, eu posso fazer, por exemplo, o Caesar, cara. E aí o Caesar aqui no campo é uma boa carta anti-Nibiru e na verdade é uma boa interação final que você faz também. Porém, a diferença desse para os demais replays que eu te mostrei é que aqui a gente tem um Engraver na decklist. Se você tiver um Engraver, isso acontece. É só para te mostrar também que se a Konami chegar e limitar o Engraver, a diferença não será tanta. Principalmente existindo a Lágrima, tá? A diferença não será tanta, principalmente existindo a Lágrima. Então, aqui nós temos um Engraver na decklist, supondo, e eu consigo fazer o Caesar e eu tô jogando do lado ainda assim, certo? Então, esse ponto é importante também. Muito bem, mas lembra que eu disse que tem duas cartas TCG exclusivas. Um deles é o Necrokeep, que tem uma importância gigantesca e muda bastante, como vocês puderam ver. Agora, a gente vai fazer o outro monstro, né? A gente vai fazer o Aero Wither. Esse monstro, ele é muito bom em questões específicas, principalmente se o teu deck é um deck de Fiend. Qual deck de Fiend existe no formato atual do Master Duel? O Yubel. Então, o Aero Wither, ele é muito importante no Yubel. Como vocês viram, a gente tem a Beatrice para fazer, já que a gente faz qualquer Exceed 6, mas a Beatrice, ela é ruim no Yubel. Não é que ela é ruim, é que ela não é necessária. Porque a Beatrice não é Fiend. Simplesmente porque a Beatrice não é Fiend, tá? Vocês vão entender a diferença. Então aqui a gente tá chegando no mesmo lugar comum que eu já mostrei pra vocês aqui, né? Então fizemos isso aqui. Você pode dar o Engraver, eu tô supondo que eu não tenho Extend do lado, né? Mas aqui a gente vai dar o Engraver, vai embaralhar o Larry de novo e vamos invocar esse meninão aqui. Beleza? Agora você vai chegar no Sequence e o Sequence vai poder fazer uma fusão. Não passamos pelo Necrokeep, que eu acho que eu tinha que ter passado pelo Necrokeep, tá? Mas enfim, aqui a gente vai fazer o efeito do Sequence e eu vou de novo fundir dois, mas eu não vou invocar nem a Lágrima, nem o Didier, mas eu vou invocar o Aero Wither, tá? O Aero Wither vai ser feito, eu vou ter que embaralhar dois deles aqui, e o Aero Wither pode embaralhar de volta o Engraver, os dois Engravers, por exemplo, tá? Porque aí você fica com Misa ligada com o Link no cemitério, e como vocês viram, isso dá Paradise, que é a interação no turno do oponente, apesar de ser muito brick, mas enfim. Aqui eu vou embaralhar a Misa e o Link, tá? Então eu vou embaralhar a Misa e o Link, porque eu vou ficar com os dois Engravers no cemitério. Eu fiz o Aero Wither aqui, e agora eu não fiz jogada de Lágrima. Eu não fiz jogada de Lágrima pra pegar o Engraver do cemitério, mas o Engraver no cemitério é follow-up pra volta, o que é muito importante, tá? Mas qual é o efeito do Aero Wither? Essa carta que, como eu disse, é um TCG exclusivo que não existe no CG. Ela é feita com dois Fiends com o mesmo atributo. Esses são os materiais de fusão para fazer o Aero Wither. O efeito é, se esse card é Fusion invocado, você pode mandar um Fiend do deck pro cemitério. No Yubel, a carta que eu quero mandar é um Fiend. Então, ao invés de eu fazer a Beatrice, o Exceed 6, igual a gente estava fazendo antes, eu faço esse monstro, o Aero Wither. E ele joga o que eu quero. Quem que eu quero? O Sansara ou a Spirit Yubel. E por que que isso é muito melhor? Eu vou selecionar o efeito do Aero Wither e ele vai jogar agora um Fiend. Ó. O jogo só me mostra Fiend que eu tenho no deck. Eu posso jogar a Spirit Yubel direto. Ou eu posso jogar a Sansara, beleza? Então a gente pode fazer isso aqui, jogando a Sansara, por exemplo. E com isso, eu tenho uma jogada para fazer de ressuscitar aquela Sansara fazendo o Mucracker, né? O Mucracker ele é feito com dois monstros de efeito genérico, beleza. Ou então, por que que o Aero Wither é muito importante? Porque eu posso juntar o Aero Wither com outro monstro para fazer uma Yama, uma jogada de Unchained, que é feito com dois Fiend. A Beatrice não vira Yama, mas o Aero Wither vira, tá? E a partir do momento em que eu conseguir construir a minha jogada com esses monstros aqui, vocês vão ver que vai fazer uma diferença, porque o Aero Wither tem um segundo efeito, que no cemitério você vai poder banir dois nível 6 ou maior Fiend, com o mesmo atributo um do outro. Você bane os dois do cemitério e faz suma do Aero Wither, e ele não é banido quando ele deixa o campo. Ou seja, lá na frente eu posso sim dar o efeito do Aero Wither banindo dois Yubel que eu tiver no cemitério, por exemplo, bana os dois, o Aero Wither volta. E o Charvara é nível 6, então lá na frente o Aero Wither com Charvara vira Caesar na minha endboard. O Fiendsmith, desse jeito, chegou no Yubel.
tranquilamente, tá? Aqui depende do que você vai fazer. Eu não coloquei uma carta na minha mão para descartar. Então se eu fizer o Cracker, eu não vou conseguir reviver o Sansara nesse momento, tá? Mas se você fizer jogada de Unchained, por exemplo, você pode fazer jogada de Unchained, que a Yama tem o efeito de que quando uma carta tua é destruída, ela invoca qualquer fiend do cemitério, né? E aí você pode acabar invocando de volta a Sansara. Então as formas de você chegar na tua jogada são várias, diferentes, tá? Mas tá aqui o exemplo do Aero Wither, que no cemitério ele pode voltar no deck de Ubel, banindo 2 monstros do mesmo nível, né? Na verdade, do mesmo atributo um do outro, desde que seja nível 6 ou maior. E aí você revive ele como sendo nível 6. E ele ser Fiend faz muita diferença na construção da jogada. Diferente da Beatrice, que não é Fiend, tá? Então ele faz diferença no jogo para o Yubel. O Necrokeep faz diferença para todo o resto do jogo, tá? Então tem esse ponto aqui em volta do Aero Wither que faz ele ser bem importante. Ufa, vimos bastante coisa, hein, meus amigos? Então, como vocês podem ver, o Fiendsmith tem um impacto gigantesco e N cartas tornam-se relevantes com a existência deles, tá? Uma coisa que é importante frisar é que o uso do Fiendsmith não é a engine principal dos decks. Então precisa continuar se preocupando com a engine principal dos decks. Mas os bichos acabam sendo ferramentas bem interessantes. O problema é que no Master Duel os bichos têm restrições altas, né? O motivo, OCG. O motivo é o OCG. Porque no TCG nós só temos o Magnum. O Druid é incrivelmente bom. Ele tem várias cópias. Assim como o Baldric também, né? E você pode acabar usando isso aqui para tentar pegar a jogada de Fiendsmith, né? Como vocês viram, o Engrave voltando do cemitério é um shock point importante. Mas é claro, eu tô mostrando jogada com uma carta apenas. O cara não vai ter só uma carta para tentar jogar. Ele vai fazer outras coisas. E se ele chegar na Lágrima, a Lágrima invoca Fiend banido também, tá? Invoca Fiendsmith banido também. Então é um ponto a se levar em consideração. Mas é claro que para onde as pessoas vão é para tentar usar cartas como o Crow e assim para usar cartas como os bichos também, o que pode ser interessante, mas a qualidade dos bichos é bastante baixa, porque até o Baldrake tá 1, tá? Se tivessem mais bichos, provavelmente seria um formato melhor. A Konami deveria soltar os bichos, por exemplo, com o Fiendsmith chegando. Mas, meus amigos, isso aqui é parte do que o Fiendsmith consegue fazer. Na prática, vocês verão muito mais coisas, tá? Mas aqui tá simplesmente um contexto geral do que o Fiendsmith pode fazer dentro do Master Duel. Eu espero que, se você não conhecesse, isso tenha te ajudado e que você tenha conseguido assistir até o final. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.